Olá, olá. Estamos entrando ao vivo para mais uma live de hoje. Vamos aguardar a turma chegar um pouquinho. Hoje a nossa live... Olá, seja bem-vinda, muito bem-vinda. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Muito obrigado. Vamos bater um papo hoje. Hoje o tema é financeiro, né? Conforme o combinado na nossa live de ontem. Meu grande amigo Alex, prazer em vê-lo aqui. Tudo bem? Vamos bater um papo hoje sobre financeiro. Ontem foi bem legal, bem produtivo, tive um feedback assim muito bacana de todos. Recebi várias mensagens e tal, muito legal, muito legal. Aliás, quero mandar um abraço a todos que me deram feedback, que gostaram muito, que entenderam, né, a importância da gestão de estoques e compras para fazer o planejamento e tal. Hoje a gente vai ver uma outra área que é tão estratégica quanto a área de compras. A gente sabe que lojista se preocupa muito, né? Grande Alex. E a gente sabe que há uma preocupação muito grande com venda. Claro, venda é fundamental, é para isso que a loja existe, né? A razão de existir de uma loja é para vender. Mas a gestão é fundamental, né? Em todos os fundamentos. Porque é como eu costumo dizer, não adianta a gente só focar na equipe de vendas e tal, se a compra está errada, se o mix está errado, se você não tem um plano de pagamento adequado. É muito comum eu conversar com lojistas que não sabem qual é o resultado, quanto é que estão ganhando, qual é o resultado efetivo, não sabe para onde vai o dinheiro, sempre aquela preocupação, não sei o que acontece, entra muito dinheiro, vendo, e eu não sei onde vai parar esse dinheiro, enfim. Então hoje a ideia qual que é? Boa noite a todos, sejam bem-vindos, muito obrigado. Bom, o bate-papo de hoje vamos fazer uma pegada na área financeira. O que eu acho importante a gente começar entendendo, né? Tem muita gente que confunde análise financeira de análise econômica. Então, eu vou fazer hoje, a nossa live vai ser, quem acompanhou ontem a live sobre compras e estoques, foi um formato aula, né? Então eu vou fazer também num formato aula, um mini curso aqui, tentar juntar meu curso de DRE, meu curso de fluxo de caixa da minha plataforma, né? A gente vai sintetizar aqui e passar noções básicas de financeiro, que é fundamental para a gente dar o equilíbrio na empresa e conseguir competir com excelência, né? A gente sabe que o financeiro impacta em todas as áreas, impacta nas compras, nas ações comerciais, enfim, na própria continuidade, garantia de continuidade da empresa, né? Bom, então vamos lá. Ontem foi bem legal o formato, eu vou fazer a apresentação, vou apresentar alguns conceitos, e aí as perguntas que vocês tiverem, né, eu vou abrir no final e vocês me perguntam e a gente tira dúvidas aqui a respeito do tema que a gente vai tratar. Beleza? Então vamos lá. Eu quero começar fazendo a seguinte introdução. Qual é a diferença entre uma análise financeira e uma análise econômica e o porquê, né? O porquê delas existirem, qual é o fundamento delas? Bom, o que é uma análise econômica? Eu vou começar dando um exemplo. Oi, Nilcélia, tudo bem? Muito obrigado. O que é uma análise econômica? Tem muita gente que confunde faturamento com receita e etc. Então, indo para a prática, quem acompanha o meu canal, quem acompanha os meus cursos, sabe que eu gosto de trabalhar com uma linguagem muito simples. Não é? Eu sempre digo, para complicar já tem muita gente. Então, qual que é o nosso objetivo? O meu papel como consultor, aliás, é pegar coisas complexas e traduzir de uma maneira simples, mas não simplista, né? De uma maneira simplificada, de tal maneira que você, além de entender, consiga implementar na loja, né? Na sua operação. Para que os colaboradores também consigam entender e colocar em prática, né? Então, essa é a ideia, sempre simplificar, né? Conceitos complexos, mas de maneira prática. Então vamos lá, o que é uma análise econômica? E por que eu faço uma análise econômica? Veja bem, faturamento não é recebimento, essa é a primeira ideia que é importante. São conceitos básicos, mas fundamentais para a gente entender esses conceitos que eu vou trazer hoje aqui, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Né? O que é uma análise econômica então? Bom, eu faturei, vou pegar alguns exemplos extremados que eu acho que eles trazem uma ideia melhor. Vamos começar com a análise, o que é uma análise econômica?
Uma análise econômica, o que eu vou olhar numa análise econômica? É se o meu negócio é viável, que resultado que o meu negócio dá. Não é? Então, como é que eu começo analisando? Bom, qual é o meu faturamento? Quanto que eu faturei esse mês? Vou pegar um exemplo concreto para a gente começar a entender esses conceitos. Faturamento, faturei 100 mil esse mês. Ok, então esse é o meu faturamento. Eu recebi 100 mil? Não necessariamente. Não é verdade? Então, a primeira coisa que a gente começa analisando é faturamento não é recebimento. Não é? Porque eu posso ter vendido 100% parcelado. Então, faturei 100 mil. Quanto que eu recebi? Zero, se eu vendi tudo parcelado. Não é? Então, o faturamento não é recebimento. Então, o que eu vou analisar quando eu for fazer uma puxada de um DRE, que é uma análise econômica? É para ver a situação da minha empresa, se meu negócio é bom, que resultado que o meu negócio dá. Então, vamos lá. Como é que eu puxo um DRE? Eu vou puxar meu faturamento. Em segundo lugar, e aqui começam alguns conceitos importantes, anotem isso, porque tem muita gente que confunde, não é? E por conta disso não consegue chegar a resultados que realmente vão retratar a realidade da empresa. Eu vou puxar o CMV. O que é o CMV? É o custo da mercadoria vendida, não é compra. Muita gente, eu vejo até lojas grandes operações, não é? Onde o financeiro puxa errado. Então, é o meu faturamento menos o custo da mercadoria que eu vendi, não compras. Não é? Até porque tem mês que eu posso não ter recebido nada, não comprei nada. Eu vou vender o meu estoque que eu já tinha no estoque. Então, quando eu vou fazer um DRE, eu vou puxar o meu faturamento menos o custo da mercadoria que eu vendi e não compras do mês. Ok? A gente vai analisar compras do mês depois em fluxo de caixa, que é o segundo tema que a gente vai abordar. Primeiro nós vamos fazer uma análise econômica e entender ela. Eu puxo o faturamento menos o custo da mercadoria que eu vendi, então eu vou tirar um relatório da mercadoria que foi vendida a preço de custo. Esse é o meu CMV, né? Custo da mercadoria vendida, né? E não quanto eu comprei. Né? Eu posso ter comprado para 3 meses ou posso não ter comprado nada. Não é isso que eu vou puxar no meu DRE. Segundo, menos os impostos. Aqui é outra confusão, anotem isso que eu estou dizendo, que com certeza, um grande abraço para o pessoal da DMK, está sempre junto, estamos juntos. Viu, Milene? Um grande abraço. Eu amo vocês também, o amor é recíproco, muito obrigado. Então, o que é imposto? Anote isso aqui. O que eu vejo? Tem muita gente que confunde imposto para análise de resultados com imposto pago no mês. Não é? DRE, análise econômica, eu faço por regime de competência. Qual é a diferença entre... Existem 2 regimes de escrituração, não é? Dos meus lançamentos no financeiro. Não é? A gente chama de regime de competência e regime de caixa. O que é regime de competência? Não é? Eu vou fazer a anotação, o lançamento, pelo evento, pela data da ocorrência e não pela liquidação. Um exemplo clássico é folha. Né? Eu puxo a folha do mês, mas eu pago no mês seguinte. Qual é a competência? A competência é do mês a qual a folha se refere. O exemplo típico é dezembro e janeiro. Né? Muitas vezes a folha de dezembro dá alta, não é? Por conta dos volumes de venda são maiores, as comissões são maiores, etc, etc. E eu vou pagar em janeiro. Então, não é correto, quando eu vou analisar o resultado da loja, eu pegar a folha e lançar em janeiro. Não é? Por quê? Porque ela se refere a dezembro. No meu caixa, no meu fluxo de caixa, ela vai entrar em janeiro. Mas para efeito de DRE, de análise, é quanto eu faturei em dezembro, quanto é o custo da mercadoria que eu vendi em dezembro, não quanto eu comprei ou quanto eu recebi, isso não importa para a análise de DRE. Segundo, quanto é o imposto da venda. Então, se você está no Simples, por exemplo, você vai pegar lá aquela tabela que o contador fornece, né? Bom, para esse faturamento, quanto é o imposto? Vai dar 7%, 8%, 10%, um percentual que em relação à venda. Armelino, mas aqui eu paguei de boleto que o contador mandou aqui, paguei X, tanto aqui. Não é isso, não é esse imposto que eu vou considerar quando eu vou puxar um DRE. Né? Esse é o imposto pago, ele importa no caixa, no fluxo de caixa. Para uma análise de resultados, eu vou analisar o imposto da venda, ok? Está claro isso? Né? Legal, que bom, fico contente. Então, continuando, eu vou puxar então quanto eu faturei, o custo da mercadoria que eu vendi, o imposto da venda e minhas despesas fixas e variáveis. Eu já comento um pouquinho, porque aqui que está o pulo do gato para você fazer uma gestão financeira mais técnica. Tá?
e despesas financeiras, se eu tiver, e resultado líquido. Então, exemplo, faturei 100 mil, custo da mercadoria, 50 mil, não é? E aí eu vou fazer, bom, faturamento menos o custo da mercadoria vai me dar, então, minha margem bruta. Não é? O que é margem bruta? Aqui é outra confusão que muita gente faz. Entre margem bruta, margem de contribuição e margem líquida. E eu já vou explicar a diferença de cada uma, entre cada uma, e o que elas significam. Então, minha margem bruta é a diferença entre o preço que eu vendi e o custo da mercadoria. Essa é a minha margem bruta. Aí eu vou tirar os impostos da venda, não é? Da venda. Então, se eu estou no simples, se eu estou no lucro presumido, eu vou pegar aquela alíquota e vou lançar ali e deduzir. Se eu paguei ou não paguei, aqui não importa. Se eu já paguei esse boleto, se eu vou pagar no mês que vem, etc, etc. Né? Vou puxar as despesas fixas, variáveis, as financeiras, se eu tiver. O que é despesa financeira? Não é? Despesa ou receita. O que é despesa financeira? Eu fiz antecipação de cartão. Então, a antecipação de cartão é um juro extra, ele não é operacional, não é? Que eu vou pagar extra. Então, um juro de um financiamento que eu fiz, de um empréstimo que eu fiz, então, uma despesa extra que eu estou tendo, eu vou colocar aqui. Agora, note bem, no DRE, se eu tenho um financiamento, por exemplo, se eu fiz um empréstimo, o valor do empréstimo, da parcela que eu pago do empréstimo, não entra no DRE. Por quê, Hermelino? Porque empréstimo, ele entra e sai, então ele não afeta resultado. Percebe? Então, eu emprestei 10 mil, eu botei 10 mil no meu caixa. Isso é receita? Não. Por quê? Porque ela vai entrar e vai sair. Percebe? Ela não está na minha operação. Então, vai entrar 10 mil, vai sair 10 mil, ele não vai. O que vai modificar, o que vai afetar a minha operação? O juro que eu vou pagar. Então, a despesa, o juro, eu lanço como despesa. É isso que eu vou ter, para eu ter realmente o resultado efetivo que eu estou tendo da minha operação. Estão acompanhando? Tá ok? Dá um ok aí para mim se está claro a explicação, para a gente ter uma ideia do que é uma análise econômica. Não é? Beleza? Maravilha. Então, e a partir daí eu vou deduzir. Bom, eu pego o meu faturamento, menos as despesas, não é? Menos o custo da mercadoria, menos as despesas fixas, variáveis, financeiras e apuro o meu resultado líquido. Aí sim é a minha margem líquida, é o meu lucro. Significa que esse lucro está disponível, eu posso pegar ele? Não. Por quê? Porque eu estou fazendo uma análise para ver se o meu negócio é bom. Não é? Esse resultado final, essa margem líquida, é o que a gente chama de lucratividade. Aqui vem outro conceito. Anotem aí. Qual é a diferença entre lucratividade e rentabilidade? Não é? Aqui é outra coisa bem maluca. Você pega, às vezes, duas lojas, uma do lado da outra, faturando, e eu já vi, essa situação não é incomum. Você tem uma loja do lado da outra, faturando igual, concorrentes diretos, vendendo pela mesma faixa de preço, ou seja, em linhas gerais, pagando aluguel parecido, tendo folha parecida, um ganha dinheiro e o outro está quebrando. Aí você fala, como que explica essa situação? Não é? Pois nessa análise você vai começar a entender por que é possível. Então veja bem, são dois fatores que diretamente implicam no impacto desse resultado, uma ganhar dinheiro e outra não. Quando você faz essa apuração, que você faz o DRE, faturamento, menos CMV, menos impostos, menos despesas fixas, despesas variáveis, despesas financeiras, resultado líquido. Quando você tem ali, né, essa vai ser a lucratividade, ou seja, que lucro que a minha operação está dando, né, do faturamento. Mas aí eu sempre pergunto para o lojista, quanto você tem de investimento aí? Quanto você tem de estoque? Quanto que você pagou nesse ponto? Quanto que você gastou de instalações? Eu tenho aqui, exemplo, faturei 100 mil, tirei o custo da mercadoria, despesa, sobrou 15 mil. Então quanto é meu lucro da operação? Minha lucratividade é 15%, é 15 mil de 100 mil que eu faturei. Aí eu pergunto, qual é a sua rentabilidade? Que retorno que você está tendo do capital que você investiu? Não é? Quanto você tem de estoque aí? Eu tenho 1 milhão. Aí você fala, bom, se você tem 1 milhão entre estoque, instalação e o ponto que você pagou, etc. e tal, você investiu 1 milhão para tirar 15 mil. Você está ganhando quanto? 15%? Não, você está ganhando 1,5% do capital que você investiu. Entende? Isso é rentabilidade. Então, quando a gente compara lucratividade com rentabilidade, isso significa que você pode ter uma ótima rentabilidade, uma ótima lucratividade e uma baixa rentabilidade. Às vezes tem negócio
que o retorno em relação ao capital investido é tão baixo que não compensa, a não ser que você ajuste a operação. Por isso que é importante entender isso. Né? E onde é que está geralmente o problema? No estoque, aquilo que a gente falou na live de ontem. Por quê? 80% em média do investimento de uma loja é estoque. Se você imobiliza muito o estoque, o que vai acontecer? Você tem um grande capital e o lucro é do faturamento. Esse é o lucro. A única fonte de receita, basicamente, que uma loja tem é do faturamento, é das vendas. Então, quando você faz um DRE que você puxa, é esse tipo de análise que você está olhando. Teu negócio é bom? Teu negócio compensa? Ele é rentável? Né? Então, eu preciso olhar lucratividade e a rentabilidade, comparar os dois para saber se o meu negócio está dando um bom resultado. Então, aproveitando aqui, quais são as dicas que eu já passei em termos de conceito? Lucratividade, rentabilidade, eu falei de despesas fixas e variáveis, eu já explico a diferença e como elas impactam nos resultados, né? E eu quero explicar um pouquinho, para a gente falar um pouco sobre a diferença entre quando você fala despesas fixas e despesas variáveis, né? Mas antes eu quero explicar um pouquinho sobre margem bruta, margem de contribuição e margem líquida. O que é margem bruta? Como eu disse, eu pego o faturamento menos o custo da mercadoria, a diferença é minha margem bruta. Não é? De baixo para cima é markup, é quanto eu adiciono ao preço de custo para apurar meu preço de venda. Então, isso é meu markup, né? De baixo para cima. Quando eu pego o preço de venda menos o custo, essa diferença é minha margem bruta. Não é? Exemplo, comprei por 50, vou vender por 100, né? Eu estou aplicando um markup de 100%, estou multiplicando por 2. Né? Se eu estou vendendo por 100 e custa 50, quanto é minha margem? É 50%. Concorda? Então, de baixo para cima é 100%, de cima para baixo. Então, markup é de baixo para cima e margem bruta é de cima para baixo. O que é margem de contribuição? Aqui é um conceito um pouquinho mais técnico, é importante entender, porque é a partir daí que você vai calcular o seu ponto de equilíbrio, que é outra informação fundamental. Eu sempre pergunto para o lojista o seguinte: quanto você tem que faturar para dar 0 a 0, para você ter certeza que você está equilibrado, não está nem gerando buraco para entrar dentro, né, e nem está ganhando dinheiro. Quer dizer, qual é o seu faturamento mínimo para dar ponto de equilíbrio? Como é que você calcula? Através da sua margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É venda menos o custo da mercadoria, menos as despesas variáveis. Menos as despesas variáveis. O que sobra é a margem de contribuição. Né? Ou seja, a cada item que eu vendo, né, eu tirando o custo da mercadoria e as despesas variáveis, que aí estão as variáveis e os impostos, vai me sobrar um resultado. Eu dividindo esse resultado pelas minhas despesas fixas, né, eu vou descobrir quanto que eu tenho que vender para pagar as despesas fixas. Né? Por quê? Aqui um parênteses para a gente entender qual é a diferença entre... legal, Mário, a gente vai falar assim, vai prestando atenção aqui que hoje o assunto é financeiro, né? Para a gente não escapar do tema. Então vamos lá, o que é margem de contribuição? Por que a margem de contribuição é importante? Porque, veja bem, despesas fixas e variáveis, vamos entender a diferença. Despesa variável não importa quanto você vende, é um percentual. Exemplo, comissão de vendedores, não é? É uma despesa variável. Impostos, é uma despesa variável. Vamos admitir 10% de imposto. Bom, 10% de 100 é 10, né? É 10%. 10% de 200 é 10%. 10% de 1 milhão é 10%. Então, o percentual é sempre o mesmo, não varia. Né? Então, o conceito ele é sempre o contrário. Despesas variáveis, né, não mudam percentualmente. E as fixas? As fixas são o contrário. As fixas não mudam o valor, elas mudam percentualmente em relação ao meu faturamento. Entendeu? E já vocês vão entender o porquê que é importante a gente classificar isso corretamente e entender como que elas impactam nos nossos resultados dentro da estrutura do DRE. Vamos pegar um exemplo concreto. Despesas variáveis. Bom, impostos, comissão de vendedores, embalagem. Né? Quanto que eu gasto em média por cada venda? Em média eu gasto 2 sacolas por venda. Exemplo, vou pegar um exemplo aleatório aqui. Qual é o preço médio da sacola? Minha sacola custa X reais, R$2. Vou chutar um valor qualquer aqui. Então quer dizer que cada venda eu gasto em média, né, R$4 2 sacolas. Qual é o preço da sacola e qual é o ticket médio? Bom, eu apuro aqui, meu ticket médio é R$100.
Ah, então significa que eu estou gastando 4% com embalagem. Né? Eu tenho uma média que eu gasto por embalagem e um valor médio que eu vendo. Não é isso? Então, eu consigo apurar, não é, quanto que representa a embalagem na minha operação percentualmente. Ah, é X%, 2%, 3%, 1%, um percentual qualquer. Eu pago comissão, é um percentual. Eu pago impostos, é um percentual. Então, esse conjunto de percentual, né, somando isso, vai me dar o total de despesas variáveis do meu faturamento. Geralmente, uma loja, despesa variável, dá aí em torno de 18%, entre 15% e 20%, mais ou menos, é o que a gente paga de despesas variáveis. Legal, eu vou publicar depois, eu publico no YouTube, tá? Estão pedindo aqui para eu publicar também no YouTube. A gente depois publica. Eu tenho feito aqui no Instagram, o pessoal tem gostado aqui, a gente começou, eu fiz uma ontem, foi muito legal, por isso que a gente está fazendo essa aqui novamente. Mas vamos continuar esse conceito para a gente entender que ele é muito importante para você. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar vamos admitir que as minhas despesas variáveis sejam 15%. Né? Então, eu vou tirar, e meu markup está 100%. Então, bom, eu vendo 100, menos 50, menos 15%. Não é isso? O que vai sobrar é a minha margem de contribuição. Qual é a despesa fixa da loja? O que é despesa fixa? Aquilo que não muda em função da venda. Se você fechar a loja, passar a loja o mês todo fechado, o que é que você tem que pagar? Bom, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a conta de luz, eu tenho que pagar a mensalidade do meu contador, eu tenho que pagar a mensalidade do meu sistema, eu tenho que pagar uma série de despesas, a folha mínima, pelo menos o piso. Eu tenho uma série de despesas que se eu não vender nada, ou se eu vender 1 milhão, eu vou ter que pagar ela igual. Essas são, né? Um abraço, Fábio. Um abraço da família Cobra d'Água, outro para vocês, muito grande. Né? A Cobra d'Água é uma grande parceira, o Lucas Isoton é um amigão e um parceirão nosso. Né? Inclusive, eu vou falar disso, do projeto Apoiadores, que a Cobra d'Água está patrocinando, junto com a plataforma Falando de Loja, com a nossa plataforma, né? A Data System, a Meu Crediário e a Tidas Crediário, junto com a Cobra d'Água, estão patrocinando, né, o projeto Apoiadores do Varejo. Um projeto muito legal. Toda a minha plataforma está disponível com todos os meus cursos, com 50% bancado por essas empresas. É um patrocínio de verdade, o que permite que vocês tenham acesso a todos os meus cursos, né, pelo preço de um único. Né? Então, realmente é muito legal. Mas vamos lá para a gente não escapar do tema, porque esse tema é muito importante para você ter uma boa gestão financeira. Estou concluindo rapidamente, como é que eu calculo meu ponto de equilíbrio? Qual é a minha margem de contribuição? Minha despesa fixa, eu somo aluguel, luz, água, papapá, somo tudo isso, deu, sei lá, 20 mil reais. Então, eu divido 20 mil pela minha margem de contribuição e eu vou apurar quanto é que eu tenho que vender. Vai me dar o valor mínimo, que a gente chama de ponto de equilíbrio. Dessa maneira, você vai calcular. Né? Nos meus cursos, eu tenho isso com planilha. É muito fácil. Você se orienta ali, lança os valores ali, a planilha vai mostrar, você tem que vender isso aqui, para que você empate, no mínimo, a sua operação. Se você vender diferente disso aqui, né? Se você vender menos que isso aqui, você vai ficar no prejuízo. Se você vender acima disso aqui, começa a gerar resultado efetivo. Tomando um cuidado para você não converter resultado em estoque. Quem assistiu a live, quem não assistiu, está salvo aqui ficou salvo aqui no Instagram, viu? Assista sobre gestão de compras, porque um erro que se comete, às vezes você apura o resultado e aí compra acima do que deveria, ou seja, coloca mais mercadoria do que sai. O que você vai fazer? Vai pegar esse resultado líquido e converter em estoque, você imobiliza capital e não vê dinheiro, né? E aí você vai trabalhar e não vai ver dinheiro, né? Então, ficou claro esses conceitos? Deixa eu descer rapidamente aqui para a gente não... para não ficar muito maçante. Eu quero falar um pouquinho de alguns conceitos práticos. Quem tem mais de uma loja geralmente comete esse equívoco. Existe uma coisa chamada contas de rateio. O que é conta de rateio? Às vezes, eu vejo que tem uma rede lá com 4 lojas, e aí o escritório funciona numa delas. Né? Lá você tem uma área, né, um espaço que é ocupado, que gasta energia, que tem ar-condicionado, que tem pessoas especificamente trabalhando ali, às vezes tem um estoquista que trabalha para as 4 lojas, tem o pessoal do RH que faz folha, enfim, o pessoal do financeiro. Então você tem uma equipe que não trabalha para aquela loja, mas trabalha para a rede, para as 4 lojas, por exemplo. Né? Então, não é justo que eu lance essas despesas, né, desse escritório para essa única loja. Não é?
Não é correto, porque eu vou deturpar os números, eu vou olhar para essa loja e a gente vai olhar e vai ter um resultado, na verdade, sacrificado dessa loja. Porque eu estou jogando toda a despesa de retaguarda numa única loja. Eu tenho que fazer rateio. Como é que você faz rateio? As despesas de retaguarda, eu vou fazer proporcional ao faturamento das outras lojas. Se você tem duas lojas, uma fatura, eu somando as duas e vendo o percentual, a representatividade delas em relação a esse somatório, essa loja aqui representa 60% do faturamento e essa aqui representa 40%. Eu tenho 4 lojas, essa aqui representa 30%, essa aqui representa 20%, então são 50%, essa aqui representa 35%, então são 85% e essa aqui representa 15%. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as despesas de retaguarda e vou alocar proporcionalmente para cada loja. Essa aqui representa 30% do faturamento, em tese, ela ocupa mais folha, ela ocupa mais mercadoria, ela demanda mais da minha retaguarda, não é verdade? Então, se ela representa 30% do meu faturamento, 30% das despesas do escritório eu vou lançar para essa loja. E assim eu faço um rateio equilibrado para ver de verdade quanto é que cada loja está representando no final do mês quando eu puxar o DRE de cada uma. E ter uma visão mais realista do resultado da minha operação. Estão acompanhando? Não é? Então, isso é uma análise econômica. Então, eu faturei, quer dizer que eu recebi? Não, porque eu posso ter faturado tudo a prazo. Não é? As minhas despesas estão lançadas aqui, quer dizer que eu paguei? Não necessariamente, de repente a folha eu vou pagar só no mês que vem, mas eu preciso alocar ela aqui. Os impostos eu não paguei ainda, eu só vou pagar quando o meu contador me mandar os boletos mês que vem, mas eu tenho que lançar, eu tenho que apropriar adequadamente. Isso é a minha visão econômica para saber o meu resultado efetivo, ok? Então, outra coisa que eu queria falar, quem tem crediário, não é importante saber alocar inadimplência. Não é? Aqui é um assunto bastante sensível. Não é? Tem muita gente que lida de maneira equivocada com a inadimplência. O que é a inadimplência? Para efeito de apuração de resultados, eu gosto de trabalhar com a inadimplência 180. O que é a inadimplência 180? Eu vou, porque veja bem, não confundir atraso com inadimplência. Não é? Quem trabalha com crediário sabe disso. A inadimplência, entre aspas, o atraso do mês é altíssimo, é 30%, 35%, isso é absolutamente normal. Não é? Quanto você tem para receber esse mês de crediário? Eu tenho 30 mil aqui na minha carteira para receber de crediário. Quanto que eu vou receber? Geralmente 20 e poucos mil, vai ficar aí uns 9 mil para trás. Né? Mas que com 15 dias isso despenca, isso espontaneamente cai muito e fica uma parte para trás mesmo. Né? Quem vende a prazo não recebe 100%. Hermelino, mas eu não tenho crediário, eu trabalho só com cartão de crédito. E aí eu faço uma perguntinha, e a taxa? Né? Você vai pagar uma taxa, porque você terceiriza o risco, para isso você vai pagar uma taxa. Eu chamo de inadimplência fixa. Né? Você tem uma inadimplência, entre aspas, só que ela é fixa. Agora, se você mesmo dá o crédito, você vai ter um percentual que você não recebe. É normal isso. Né? Eu preciso encaixar isso dentro da minha apuração de resultados para saber se é rentável ou não. E o que eu lanço de inadimplência no meu DRE? O 6º mês para trás. Então, o que eu vou fazer? Eu estou em abril, então eu vou contar para trás. Março, fevereiro, janeiro, dezembro, novembro, outubro. Outubro é meu 6º mês. Então, eu tenho que pegar a inadimplência de um mês e lançar aqui. Porque tem gente que puxa a carteira, né? O saldo que tem em aberto na carteira, para você tentar colocar, fica um número maluco, não faz sentido. Então, se eu estou fazendo análise de um mês, a inadimplência que eu vou analisar é de um único mês. Concorda? Qual mês? Por que eu estou sugerindo o 6º mês? Porque é aquilo que eu chamo de difícil recuperação. Quem já está há 6 meses em aberto, você recupera muito pouco. Né? Por quê? Porque geralmente essas pessoas só vêm pagar quando elas precisam fazer algum financiamento, quando vai fazer algum concurso, ou enfim, tem alguma demanda, uma necessidade que ela precisa tirar o nome do SPC, ela corre aqui para acertar. Né? Mas geralmente é assim, fica um percentual para trás. É esse percentual que eu considero como desconto. Né? E aqui eu quero fazer um parêntese aqui para a gente interpretar um pouco essa análise econômica, para eu falar um pouco de análise financeira. Né? Primeiro, ficou claro esses conceitos que eu trouxe, o que é margem bruta, o que é margem de contribuição, o que é margem líquida? Margem líquida é o lucro líquido, né? Isso a gente chama de lucratividade, rentabilidade, é esse resultado em relação ao meu investimento. Né?
quanto que eu investi aqui de estoque, instalações, não é? Ponto, esse somatório, esse resultado é o retorno desse capital investido aqui. Né? Isso a gente chama de rentabilidade, quer dizer, é o resultado do meu investimento. Então, lucratividade é o resultado do meu faturamento. É importante a gente entender isso. Muitas vezes, você vê uma empresa que tem uma excelente lucratividade e uma péssima rentabilidade. Por quê? Está com muito capital imobilizado ali e quando você analisa, às vezes eu brinco com o lojista e falo, cara, é melhor às vezes você vender isso tudo aqui, comprar apartamento e alugar, porque não tem que estar correndo atrás de venda, né? Não tem que estar comprando, vendendo, recebendo, lidando com um monte de riscos que a gente acaba correndo, porque olha a rentabilidade da operação. Por quê? Porque está mal dimensionado o investimento, porque não se faz uma análise econômica adequada. Entenderam os conceitos? Né? Então é muito importante a gente ter esses conceitos. Inadimplência, deixa eu voltar a esse tópico que é importante. Né? Hoje mesmo eu tive uma reunião com um lojista, não sei se ele está aqui, o Breno, se ele estiver aqui, ele dá um oi aí. Eu fiz a seguinte pergunta para ele: você vende à vista? Você vende a prazo? Vendo. Você foca na venda à vista? Foco na venda à vista. Por quê? Porque o dinheiro entra rapidamente no meu caixa. Né? E aí eu fiz a pergunta: você dá desconto para venda à vista? Dou. Quantos por cento? 5%. Então quer dizer que você... Veja bem, agora eu vou usar várias palavras aqui para me referir a esse desconto de 5% para essa venda à vista. Então quer dizer que você tem uma inadimplência de 5%, porque se eu vender no crediário e ter uma inadimplência de 5%, não significa que 5% eu não vou receber, não é isso? Né? Ou vendi no cartão de crédito e fiz uma antecipação de recebíveis, porque eu vendi a prazo e antecipei para receber esse dinheiro no meu caixa para eu poder pagar minhas contas, repor a mercadoria, etc, etc. Não é? O que eu estou pagando? Eu estou pagando uma taxa de antecipação para ter esse dinheiro no meu caixa. Então quer dizer que você deu um desconto para poder receber esse dinheiro à vista? Percebe o que eu estou dizendo? Como é importante a gente entender da gestão financeira da loja para não fazer bobagem. Às vezes eu vejo o lojista dizendo assim, eu não pago taxa em hipótese alguma, de jeito nenhum, aqui é uma norma minha, eu não pago taxa. Não é? Aí eu pergunto, você dá desconto para venda à vista? Dou, quanto? 10%. Até 10%, se for uma venda muito boa, eu dou ali. Eu digo que você está pagando taxa, só que você está pagando para o cliente. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é entender como é que funciona esses números, né? Sim, a ser ideal. Está me perguntando aqui se os conceitos são bem claros e exemplificados assim nos meus cursos. São mais ainda, porque são várias aulas. Aqui eu estou juntando o curso de DRE, com o curso de ponto de equilíbrio, com o curso de fluxo de caixa, numa coisa só. Por isso que fica complexo até para explicar aqui. Mas nos meus cursos é tudo separadinho. Tem a planilha, tem a apostila, tem os vídeos, aula a aula, onde a gente vai conceituando, né, numa didática mais coerente, né, onde a gente vai evoluindo cada tema desse, para que você tenha o conceito. Então, tem lá a sua planilha de DRE, os conceitos, um plano de contas. Né? Eu fiquei devendo aqui, ainda vou comentar sobre despesa fixa e variável, o impacto que ela tem na gestão. Né? Mas para concluir essa história de inadimplência, de taxa, como é importante entender, porque às vezes o lojista está se enganando, ele fala assim, eu não pago taxa, mas dá desconto. Está pagando taxa para o cliente. Percebe o que eu estou dizendo? E aí eu falo, qual é o seu ticket médio por plano de pagamento? Quando você vende à vista, o ticket médio é baixo. Né? Quem não controla, faz essa puxada. Eu vou desafiar vocês, faz o seguinte controle. Pega seu movimento de caixa, quem não tem isso no sistema. Quem tem Data System, a Data System tem esse relatório aí. Né, Alex? Eu não sei se o Alex ainda está por aqui, mas com certeza tem esse relatório. Né? Ele mostra o ticket médio por plano de pagamento. Porque quando você vende à vista, você vende no cartão de débito, você vende no cartão de crédito para data, você vende no cartão de crédito parcelado, e aqueles que têm crediário vendem ainda, né, nos vários moldes ali, nas várias parcelas, né, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, etc, etc. Né? E aí eu digo assim, pega só a venda à vista, pega seus caixas, pega de uma semana, puxa, quanto você vendeu à vista, Aí você só as vendas que você vendeu no dinheiro, tá? E soma. Bom, eu tive aqui 100 vendas nessa semana que eu recebi em dinheiro. Quanto que dá o somatório? Soma todas essas vendas e você vai ter o valor. Quantas vendas foram realizadas? Divide o faturado pela quantidade e você vai ter o ticket médio. Né?
ticket médio da venda em dinheiro é o mais baixo que você tem dentro da loja. Então, quando você vende em dinheiro, você está derrubando o faturamento. Não é? Percebe? E às vezes a gente acha, olhando só para fluxo de caixa, que é o que eu já vou falar, e a gente está derrubando o faturamento. Né? Então é importante saber fazer essas contas e estruturar para você enxergar. Quando você enxerga, você vê os absurdos que às vezes a gente faz, preocupado em pagar as contas, porque quem está sentado ali atrás do financeiro está desesperado para pagar a conta, arrumar dinheiro. Né? A gente sabe como que é a vida de um lojista, é cruel, está o tempo todo ali, né? Conta de fornecedor, é o famoso bumerangue, né? Você joga e volta, né? Você acaba de pagar um boleto, aparece outro, né? O tempo todo ali, né? Eles ressuscitam, você mata e ele volta, você mata e ele volta, né? Enfim, esse é o grande desafio do financeiro. Mas, concluindo então, como é importante fazer essas análises? Despesa fixa e variável. Por que é importante você separar? Você ter o plano de contas para quando você for lançar as despesas, você ter esse controle. No final do mês, você tem que saber quanto que é a sua despesa fixa em relação ao seu faturamento e quanto que é a variável. Por quê? Porque, veja bem, legal, muito bacana, Alex, muito obrigado, muito obrigado. É isso, realmente a gente tem um feedback excelente do pessoal que faz os cursos, viu? E o Alex é da Data System e está patrocinando. Muito obrigado, é uma parceria fantástica, né? Quando a gente junta a Cobra d'Água com a Data System, com a Meu Crediário e a Tidas Crediário do grupo Servida e a gente, Servipa, e a gente consegue trazer toda a plataforma, né? Se eu disser o preço, vocês não vão acreditar. Como me perguntaram aqui, se as aulas são simples assim, não, são mais simples ainda. Não tem como, não precisa ser contador, não precisa ser economista, não precisa ser administrador, não precisa ter MBA não sei aonde. Não, se você souber fazer conta, ler e escrever, você vai entender, porque eu traduzo esses conceitos complexos de uma maneira muito simplificada e trago as ferramentas, que é para você botar em prática mesmo. Tá? Porque senão não adianta, a gente sabe, não adianta sofisticar muito, a gente acaba não colocando em prática. E aí não vai apurar os resultados que precisa. Não é? Oi, Paula da Tidas, muito bom. Então, traduzindo aqui, concluindo sobre despesas fixas e variáveis, por que é importante você saber? Porque quando você sobe o faturamento, as despesas fixas, pelo próprio nome, pelo próprio conceito, elas não mudam. Então, exemplo, você soma as despesas fixas, está pagando lá 20 mil reais. Aluguel, mensalidade de contador, etc, etc, luz, água, telefone. Tem gente que fala, mas Hermelina, a conta de telefone ela muda. Ela não muda em função da venda. Né? Por isso que a gente chama de despesa fixa. Pode até variar, luz, água, né? Essas despesas, mas elas são classificadas como despesas fixas. Você soma, exemplo, soma aqui dá 20 mil. Quanto que você está faturando? 100 mil. Se você alavanca seu faturamento, por ser mais agressivo, tem esses controles, consegue dar planos de pagamento mais alongados, né? E joga essa ferramenta na mão da equipe, trabalha isso, sinaliza a loja, puxa esse faturamento, vamos admitir que o seu faturamento vai para 200 mil. Essas despesas, que são 20 mil, elas permanecem 20 mil. Só que antes você estava faturando 100 mil. Então era 20% do seu faturamento. Se você fatura 200 agora, por conta dessa agressividade, elas continuam 20%, só que elas não são mais 10%. 20%. Agora elas são 10%, porque vai ser 20 de 200. Então, você baixou 10 pontos percentuais do seu custo, da sua despesa, em relação ao faturamento. É margem extra que você tem, é lenha que você tem para queimar, com inadimplência, com taxa de antecipação para você fazer caixa. Percebe o que eu estou dizendo? Né? Para remunerar melhor a sua equipe. Então, se você souber fazer uma gestão financeira técnica, é impressionante como você consegue ser agressivo. E tem lojista que eu escuto isso, eu não entendo, esse povo vai quebrar, não sei que milagre que esses caras fazem, que eles conseguem vender em 10 vezes sem juros, eu não consigo. Né? Aí você olha, né? O faturamento de um sabe fazer conta, tem os controles e consegue ser agressivo, conquistar, fidelizar mais clientes, tem um programa de fidelidade que ele consegue dar bônus, né? Fazer um cashback, pontuação de bônus para cliente, o outro não consegue e não entende por quê. Porque não sabe administrar, está administrando errado. Percebe a importância
Exatamente, Rony, é contabilidade gerencial. Né? Tudo isso que eu estou trazendo aqui não é contabilidade formal, né, do contador, é a gerencial, para a gente fazer conta de cabeça, para você bater o olho e saber apurar o resultado e entender como é que a sua operação está. Né? É isso que a gente precisa entender rapidamente para você estruturar um plano de contas, o que é despesa fixa, o que é variável, o que é financeira, o que é um CMV, né? Puxar um DRE, ter o seu resultado, entender qual é a sua lucratividade, qual é a rentabilidade da sua operação, você entendeu? E você olha, isso te empodera, porque você consegue tomar decisões muito mais acertadas, às vezes decisões agressivas e gerar o resultado que você precisa, né? Porque você está tendo certeza. Né? Você tem um horizonte, você tem a bússola, né? Você não acha nada, é como eu costumo dizer, eu não acho nada. Quando perguntam para mim, mas o que você acha? Eu não acho nada, eu vou olhar números. E aí, a partir dos números, você toma as melhores decisões, porque você está embasado com informação. E quando você decide com informação, detalhe, empresário só faz uma coisa na vida, decide. Compra, não compra, faz promoção, não faz promoção, contrata, demite, é o tempo todo, só faz uma coisa, tomando decisão. E a absoluta maioria, no olho, no feeling, decidido, coisas estratégicas, importantíssimas para a operação, né? Sem analisar dados, sem números. Percebe o que eu estou dizendo? Então, como isso é importante para que você tenha informação de qualidade e tome as decisões, né, que vão potencializar o seu negócio. Né? Mas para não estourar muito tempo, que eu falo mais que o Homem da Cobra, vocês conhecem a história do Homem da Cobra, né? Aquele que fica aqueles camelôs que abrem a mala assim, né? O Homem da Cobra. Mas vamos lá, deixa eu trazer alguns conceitos aqui de... Percebeu então o impacto para você ter o controle de despesa fixa e variável? Né? Que aí você sabe exatamente, se você alavancar faturamento, quanto que você baixa de despesa fixa e quanto que você abre. Exemplo, a própria inadimplência. Né? Aliás, o Papo com o Lojista de amanhã, que é aquele quadro do meu canal, do YouTube, né? De amanhã eu vou fazer uma análise de vendas a prazo, que é um curso que eu tenho na minha plataforma, viu? Eu tenho um curso especificamente sobre isso, como você fazer análise de vendas a prazo, como introduzir vendas a prazo, ainda que seja com crediário e com inadimplência para você administrar, como que você potencializa resultados. Então, amanhã, inclusive vou publicar aqui, tá? Não percam amanhã, ou no meu canal do YouTube, ou aqui mesmo no Instagram, eu vou publicar uma aula, né, gravada, porque eu coloco a planilha, vou compartilhar tudo isso. Se vocês assistirem pelo YouTube, né, ela fica uma tela maior, mas a gente vai compartilhar aqui também. E é um curso que eu tenho na minha plataforma exclusiva, tem esse curso, uma análise de vendas a prazo, tá? Para você exatamente saber mensurar isso. Mas deixa eu entrar um pouquinho, que até agora eu falei sobre análise econômica. Não é? Deixa eu falar rapidamente agora sobre análise financeira. Veja bem, vou pegar um exemplo exagerado. Vamos admitir que você precisou reformar a loja e precisou fechar. Né? Então, eu fechei a loja, vou reformar, então esse mês qual vai ser meu faturamento? É zero. Né? E o seu recebimento? Às vezes você pode ter recebimento com faturamento zero. Né? Eu tenho parcelas de cartão para receber, então vão cair essas parcelas na minha conta. Então, eu vou ter receita, vou ter recebimento sem ter faturamento. Faturamento, zero. Receita, né? Recebimento. Vai cair a minha carteira na minha conta. Né? A carteira de recebíveis vai cair. Eu tenho crediário, os clientes vieram pagar, eu deixei a portinha aberta, alguém lá para receber as parcelas, um caixa ali, provisório. Né? Eu vou ter receita. Quanto que é o faturamento? É zero. Percebe que faturamento e receita são coisas absolutamente distintas? Quando você separa, que você olha assim, aí você compreende mais facilmente o que é uma análise econômica e uma análise financeira. Na econômica, você pode ter um faturamento de 300 mil e receita zero. Eu inaugurei uma loja agora, 100% das minhas vendas foram no cartão parcelado. Quanto que entrou de dinheiro no meu caixa? Zero. Quanto que eu faturei? 300 mil. Percebe o que eu estou dizendo? Por quê? Porque eu vendi tudo parcelado. No fluxo de caixa, agora sim importa quanto que você tem de fornecedor para pagar, quanto que você tem de... outro detalhe. No DRE tem gente que coloca as duplicatas, né, fornecedor, como despesa. Não pode, porque senão você duplica. Você não está colocando o CMV, a gente não coloca lá faturamento menos o CMV, não pode colocar fornecedor. Tá? Fornecedor, ele impacta no fluxo de caixa. No DRE, você vai colocar o CMV, o custo da mercadoria vendida. Então, não é nem pedido, não é nem compras
e nem duplicatas a pagar que você tem de fornecedor. Ali não entra no DRE, ela entra no fluxo de caixa. No fluxo de caixa, aí sim eu vou fazer quanto que eu tenho para receber esse mês, quanto que vai ser meu faturamento à vista desse mês, quanto que eu tenho para receber de cartão desse mês, quanto que eu tenho para receber de crediário, menos a inadimplência, que eu já mais ou menos tenho uma média. Não é? Eu consigo fazer um fluxo de caixa do mês, assim, de cabeça. A gente pega redes grandes, eu pergunto, qual é a previsão de vendas para esse mês? Ah, é 1 milhão. Quanto que é à vista? Ah, 20% da nossa venda é à vista, ou no dinheiro ou no cartão de débito. Né? Ah, então vai entrar 200 mil aqui de venda à vista. Quanto você tem para receber de cartão? Ah, eu tenho aqui 350 mil de cartão para receber da carteira, que vai cair, né, das parcelas que vão cair. Ah, então eu tenho 200 que vai entrar de venda à vista, 350 de recebimento de cartão. Quanto você tem de carteira de crediário para receber? Ah, eu tenho 400 mil aqui de crediário. Qual é a inadimplência de curtíssimo prazo do mês? Ah, é 30%. Né? É mais ou menos assim. Bom, então desses 400 eu não vou receber 120, que é 30%. Então eu vou receber o quê? 280. Então mais 280. Quanto que você recupera de atrasado por mês, geralmente? Ah, eu recupero aí uns 100 mil, que são esses atrasados que ficam do mês anterior que o pessoal vem pagar esse mês. Então, recuperação de atrasado, 100 mil. Pronto, eu já sei quanto que eu tenho de receita no mês. Assim, de cabeça, em 2 minutos eu consigo fazer. Né? Ah, então vai entrar 200 de venda à vista, 350 de cartão que eu tenho para receber, mais 280 do meu líquido de crediário que eu vou receber, mais 100 mil de recuperação de atraso. Então, aqui vai dar 550, 630, 830, 930. Eu sei que a minha previsão de recebimento desse mês é 930. Aí eu vou fazer a segunda pergunta. O que tem para pagar? Qual é a previsão da folha? Quanto tem de aluguel? Quanto tem, né, de fornecedor para pagar? De boletos aqui? Qual é a previsão de compras à vista que vai fazer? Em 2 minutos eu consigo puxar e dizer assim, vai faltar dinheiro, vai dar para pagar. Né? Por que você precisa fazer isso? Para você ver o seu capital de giro, a sua disponibilidade. Né? E aí você consegue fazer isso projetado. Eu tenho, no meu curso de fluxo de caixa, na plataforma exclusiva, eu tenho uma planilha que você joga ali a sua previsão de faturamento e ela vai para os próximos 6 meses. Ela tá estruturada para até 50 lojas, só para vocês terem uma ideia. Você consegue jogar, que vira uma maçaroca, e eu vejo muito lojista perdido, desesperado, porque trabalhando, eu chamo trabalhar por espasmo, né? Tem dia que está arrancando os cabelos porque está faltando dinheiro, tem para receber, mas a duplicata está vencendo hoje, eu não sei o que fazer, percebe? Esse é um dia a dia que a gente encontra, muito comum. Então, claro que se você puder comprar à vista, se você tiver... O ideal é comprar à vista e vender a prazo. Né? Aí você puxa ticket médio, baixa a despesa, se puder vender com juro, nos planos com juro, melhor ainda. Esse é o ideal, porque é um investimento com alto retorno. Não existe retorno no mercado financeiro que remunere o que a gente consegue apurar numa loja quando você tem essa estratégia. Eu vejo aí essa galera falando de day trader e tal, eu digo, assim, o melhor day trade que existe é varejo, desde que bem administrado. Quem sabe operar com o financeiro do varejo, de loja, arrebenta, consegue ganhar muito dinheiro. E o mais importante, e aqui é que o assunto é seríssimo, nós estamos atravessando um momento crítico, não é? A renda caiu, a gente pega aí esses momentos de lockdown, fecha a loja e tal. Eu tenho que otimizar a minha operação, eu tenho que ser o mais produtivo possível, eu tenho que acertar nas compras, eu tenho que ter uma gestão financeira mais adequada, eu tenho que chegar a conseguir ter planos de pagamento para financiar as vendas para os meus clientes, né? Para fazer com que eles movimentem, com que eles comprem, né? Para estruturar, sustentar essa minha carteira de clientes. Então, como é que você vai fazer isso se você não tiver uma gestão técnica? Percebe? Ser lojista não é saber escolher bom ponto, saber escolher boa mercadoria, jogar na loja e ser bom vendedor. Isso não basta. Não é? Se você não tiver uma gestão técnica, realmente souber pilotar a sua operação, aí é o que a gente vê e não é justo. Não é? A gente vê muita gente colocando patrimônio em risco. Não é? Aliás, uma vez eu vi um lojista, fez uma colocação muito interessante para mim, ele falou assim, Hermelino, eu não sei o que acontece, tudo que eu tenho, ele era lojista já há uns 30 anos, né? E ficou muito rico, tudo. E ele dizendo para mim assim, Hermelino, me responde se você sabe esse mistério. Tudo que eu tenho foi a loja que me deu. Eu comecei pequenininho aqui, dormia dentro da loja, que não tinha nem dinheiro para... Eu tinha que morar dentro da loja e tal. Tudo que eu tinha, eu botei na loja para começar, etc. e tal. Fui crescendo, abri a segunda, a terceira, ele tinha
10 lojas, né? E um belíssimo patrimônio que conseguiu acumular, né? E aí ele perguntou para mim assim, Emílio, o que está acontecendo? Eu estou tendo que vender apartamento para cobrir buraco das lojas, para botar dinheiro aqui. Eu desaprendi, o que aconteceu? Né? E aí eu disse para ele, é muito fácil, é muito simples responder essa sua pergunta. Você quer continuar trabalhando como você começou há 30 anos, há 20, 30 anos. Né? Que nessa época, se você soubesse escolher um bom ponto, soubesse escolher boas mercadorias, marcar bem o seu preço, né? E ter juízo para não gastar mais do que ganha, você ficava rico. Hoje não é mais assim. A concorrência, ela é brutal. E concorrência não é a outra loja que vende a mesma coisa que você. Concorrente é aquele que disputa o dinheiro do seu consumidor. Né? Ah, eu vendo calça jeans. Pois é, mas se esse cliente comprar uma TV de 50 polegadas, às vezes vai comprometer a renda dele e ele vai falar, não, a calça vou ter que dar uma segurada na roupa, ou no tênis, ou não posso trocar o celular agora, porque eu comprei uma TV, ou vice-versa. Percebe o que eu estou dizendo? É quem compete pela renda. Então, se você não tiver uma estrutura de planos de pagamento, não souber trabalhar esse cliente, né, você não consegue competir com excelência. Concordam comigo? Né? Então, para finalizar, o que eu queria falar mais um pouquinho é sobre esse fluxo de caixa. Como é que você faz, você estrutura um fluxo de caixa? Quando você vende em dinheiro, em cartão de débito, cartão de crédito para data, cartão de crédito parcelado em 2, parcelado em 3. Isso vira uma maçaroca, não é? Então, você tem que ter uma ferramenta que você consiga lançar a sua previsão de venda. Qual é a minha previsão de vendas para maio? Qual é a minha previsão de vendas para junho? Qual é a minha previsão de vendas para julho, para agosto? Eu consigo fazer uma projeção para os próximos 6 meses e lançar os meus saldos em carteira. O que eu tenho para receber de cartão, se eu não antecipei, né? O que eu tenho de crediário, qual é o percentual de... E aí, cada modalidade dessa de liquidação, você tem uma média. Tanto que eu pergunto assim, qual é a média da sua venda à vista aqui? Ou no cartão? Então, 80% da minha venda é no cartão, X% da minha venda é à vista. Né? Você tem essa informação. Se você não tem, é fácil de apurar por amostragem. Se você lançar percentualmente o que representa cada uma, né? Com uma planilha, e isso eu tenho disponível no meu curso de fluxo de caixa, você lança essas informações básicas e ela vai projetar para os próximos 6 meses, e aí você já olha se você vai ter demanda de capital de giro, se você vai precisar de caixa, porque às vezes vai acontecer descasamento. Você tem a receber, mas está para frente, o a pagar vai estar antes. Né? Então você precisa tomar alguma atitude com antecedência. Às vezes, fazendo alguma promoção na loja, mercadoria que você tem, você está com estoque muito alto, você não precisa nem fazer uma operação financeira, ou às vezes uma antecipação de recebíveis, não é? Alguma linha de crédito, um hot money que você consegue, você calcula a taxa, por quê? Você puxa no DRE, olha, vê quanto é que custa isso, quanto é que custa esse dinheiro. Dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer. Então, o lojista precisa saber trabalhar com dinheiro. Né? Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, com os meus seminários, eu faço essa brincadeira. Eu digo o seguinte, tem muita gente que fala assim, mas Hermelino, eu não pago juro, pagar juro é a pior coisa do mundo, né? Não necessariamente. Eu sempre pergunto assim, qual é o melhor negócio do mundo? Qual é o melhor negócio que existe? Né? Vocês concordam que é banco? Vocês já viram? Quando a gente fala assim, o mercado está ruim, aí o Itaú publica o balanço dele lá, não sei quantos bilhões de lucro, né? O Bradesco, o Santander, enfim. Né? Quando você olha balanço de banco, né? É um negócio astronômico, o mercado está ruim, etc, etc. Mas banco está sempre muito bem, ganhando dinheiro. Né? E aí eu pergunto, o que banco faz? Banco vende fiado e paga juro. Né? Se você tem um dinheirinho, o teu gerente vai ligar para você e vai falar assim, Paula, você tem o recurso, aplica comigo aqui, eu vou te pagar um juro. Né? É assim que funciona. Né? Beleza, Ribamar, eu deixo sim, vou deixar. Então, banco faz duas coisas. Ele vai ligar para você assim, Paula, olha, eu estou vendo que você tem saldo aqui, aplica comigo. O que ele está querendo dizer? Me dá seu dinheiro, me empresta seu dinheiro que eu quero pagar um juro para você. Não é isso? É isso que o banco faz. Os gerentes ficam ligando aí para a gente, quando você tem um troquinho a mais ali no banco, querendo o seu dinheiro. Ele quer pagar juro para você. Não é? Então, se pagar juro fosse ruim, o banco não ia fazer isso. Né? E outra, o que o banco vai fazer com esse dinheiro? Ele empresta. E empréstimo é vender fiado. Não existe empréstimo à vista.
Não, não existe, é paradoxal. Então, ele empresta a prazo. Acontece que ele vai comprar esse dinheiro por X e vai vender por 10x. Não é isso? Então, pagar juros é ruim. Se fosse ruim, banco não seria o melhor negócio do mundo. Não é verdade? É simples assim de raciocinar. Então, é saber fazer as contas. Isso é que é importante. Né? Não ter preconceito, é ter ferramenta, entendimento como é que a operação funciona. E a partir do momento que você entende de ponto, de venda, de atendimento, de mercadoria, você entende também de financeiro, para saber fazer uma boa gestão e potencializar os seus lucros. Né? E é com ferramenta, é com conhecimento que você vai conseguir fazer isso. Concordam comigo? Né? E é exatamente isso, é isso que a operação faz. Então, deixa eu dizer um negócio para vocês. Vocês estão sabendo, quem está acompanhando aqui, né? Nós estamos com uma parceria fantástica, né? Com a Cobra d'Água, a marca Cobra d'Água, com a Data System, com a Meu Crediário e a Tidas Crediário. Né? Essas empresas se juntaram com a minha plataforma e a gente está disponibilizando todos os meus cursos. Curso de técnicas de vendas, curso de fechamento de vendas, curso de gerência de loja, curso de liderança, curso de técnicas de negociação, curso de DRE, que eu falei hoje, curso de fluxo de caixa projetado, que eu falei um pouco hoje, curso de cálculo de precificação, como é que você precifica e calcula ponto de equilíbrio, gestão de estoques e categorias, como é que você categoriza o seu estoque para saber dimensionar adequadamente. Quem assistiu a live ontem, quem não assistiu está salvo aqui, viu? É só entrar aí e dar uma olhada, que a gente traz muita dica prática para vocês. Gestão de compras, planejamento de compras, a gente chama de metodologia OTB, né? Open to Buy, que é uma metodologia que você planeja qual é a cobertura desejada e qual é o disponível de verba para você comprar. Né? É uma ferramenta poderosa, eu tenho tudo com planilha, com apostila, aula a aula, passo a passo para você se organizar. Não importa que você tenha uma loja ou que você tenha 30, 40 lojas como a gente atende. Né? Hermelino, eu tenho só uma loja. Pois é, mas você tem contas a receber, você tem contas a pagar, você tem vendas, você tem a parte fiscal, você tem compras, percebe? Não importa, às vezes é uma pessoa só que faz tudo. A diferença é o porte, mas as operações você tem todas, não importa se você tem só uma loja ou se você tem 50. Né? Você tem contas a receber, você tem a parte de pessoal, etc. Você tem todos os fundamentos. A diferença é a quantidade de pessoas. Numa empresa grande você tem departamentos. Você tem um grupo de pessoas que só faz contas a receber, outro só cuida de contas a pagar, outro só cuida de compras e assim por diante. Não é? Numa loja pequena, numa operação menor, às vezes é uma pessoa só cuidando de tudo. É mais complexo ainda, é a hora que você precisa de ferramentas. Não é? Então, essa é a ideia. Por isso que a gente se associou com essas empresas, nós formamos essa parceria para disponibilizar para você todos esses cursos. São 14 cursos pelo preço de um. Tá? Por que a gente está conseguindo fazer isso? Por causa desse apoio. Não é? Então, é só entrar na minha plataforma falandodeloja.com.br, não é? Que está lá disponível para você, acesso ilimitado por um ano, não é? Pelo preço de... é simbólico praticamente, R$ 49,90 por mês. O preço normal é R$ 99. Por conta do patrocínio, essas empresas estão bancando a metade. Então, fica disponível para vocês toda essa plataforma de curso por R$ 49,90. Você pode parcelar isso no cartão em 12 vezes de R$ 49,90. É tão barato que a maioria dos lojistas que estão assinando estão fazendo por Pix. Não é? Se você pagar tudo de uma vez, o valor é tão pequeno, é o valor de um curso. Não é? Só o meu curso de gerência e liderança, né, se você for olhar esses dois cursos, passa de R$1.000. Né? Fica mais caro que toda a plataforma. Então, é uma ferramenta, é um conjunto de ferramentas poderosas, com conhecimento, com ferramenta, com capacitação, que a gente vai conseguir competir nesse cenário. E agora, mais do que nunca, a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente sabe que tem muita gente que depende do nosso sucesso. Como eu digo, quando um lojista prospera, não é uma questão de egoísmo. Não é? Quantas pessoas dependem do nosso sucesso? Não é? Como é importante a gente prosperar. E não é só força de vontade não paga conta. Calça jeans não paga conta, é dinheiro. Não é? Então, eu preciso transformar em resultados efetivos. E quem transforma em resultado é a minha equipe. Então, eu preciso ter uma equipe capacitada, eu preciso ter uma estratégia bem planejada, bem elaborada, para que eu consiga apurar os resultados que, mais do que nunca, a gente merece. Não é verdade? Né? Olha, o Alan está dizendo aqui que fez o curso, adorou, os resultados
obtidos. Muito legal, Alan, bacana. Então, todos os meus depoimentos, olha, gente, eu tenho um feedback, como eu digo, quem tem que dizer se meu curso é bom ou não, os meus cursos, né, é quem faz, né? Eu sou suspeito, né? Mas eu posso garantir para vocês, a gente tem quase 5 mil alunos na plataforma, o meu índice de aprovação é mais de 99%, né? 5 estrelas. A gente tem um feedback muito grande por causa desse diferencial da linguagem que a gente traz, das ferramentas práticas, simples. Então, a gente trabalha com conceitos extremamente técnicos, mas de uma maneira simplificada. Né? É só entrar na minha página, falandodeloja.com.br, lá você tem disponível lá o botão, tem um videozinho rápido de explicação, um botão de saiba mais, né? Você clica ali, né? Muito obrigado, Cássio, muito obrigado. Então, o pessoal que já fez está recomendando aqui, dando testemunho, né? Muitíssimo obrigado. Realmente, os cursos entregam o que promete. Fora que você tem o direito do arrependimento, né? Hermelino, eu me senti enganado. Não sou nem eu, é a lei. A plataforma nem me repassa o líquido enquanto não passar o período de carência, né? Então, pode ter certeza. Olha que legal. A Raquel Fashion. Legal, Raquel. Muitíssimo obrigado. Olha, amei seus cursos. Então, realmente, gente, olha, eu tenho absoluta convicção que é isso que vai fazer a diferença para a equipe de vendas, para gerente de loja. Gerente é mais do que 50% do resultado de uma loja, né? Aliás, falando sobre isso, amanhã é quarta-feira, amanhã eu vou publicar o vídeo que é um curso de análise de vendas a prazo. Se você ainda não vende a prazo, assista para você entender como é que é um curso completo que eu tenho na minha plataforma. O ideal é que você faça o curso, né? É só assinar lá o Exclusive, que esse curso faz parte, dentre os 14 cursos, né? Tem esse curso de análise de venda prazo, tem curso de payback, a maioria que abre loja, eu pergunto qual é o seu payback, né? Quanto tempo retorna o capital que você está investindo? Não tem essa conta, não sabe fazer, né? Tem um curso lá com planilha, que vai projetar para os próximos 3 anos, você lançando ali as suas previsões, a planilha vai dizer, olha, com tanto tempo seu dinheiro está de volta, com tantos % de retorno, né? Então, é muito simples. É só você lançar qual é a previsão de vendas, o que você vai ter de despesa, qual é o investimento, quanto você vai pagar no ponto, quanto você vai comprar de mercadoria, você informa ali e a planilha te responde. Assim, simples assim, né? Também é mais um curso. Então, completando a informação, amanhã vai estar disponível aqui para vocês esse vídeo, que é um mini curso de análise de vendas a prazo. Tá? Então, não vai ser ao vivo. Eu vou publicar o gravado aqui e no meu canal do YouTube, né, para que vocês tenham condições de acompanhar com planilha. Aqui eu não consigo compartilhar planilhas e etc, etc. Né? Vamos sim. A Ser Ideal está dizendo aqui, Hermelino, vamos combinar uma nova live? Qual será o assunto? Eu acho que vai ser muito legal se a gente falar um pouco de gerência e liderança, né? O José Ribamar está dizendo que nunca fez o curso, que acompanha só pelo YouTube. Imagina se você fizer o curso, Ribamar, com todo o material de apoio, apostilas, as planilhas, né, os vídeos, você tem acesso ilimitado por 1 ano para capacitar toda a equipe. Gerente de loja é 80% de uma loja, pode ter certeza. Não é? É quem distribui as tarefas, capacita, orienta, motiva, né? Repreende quando necessário, né? Quem organiza a loja, quem faz o planejamento de metas, quem consegue fazer o acompanhamento dessas metas, enfim, todas as métricas, dá feedback. Gerência é o que faz a diferença dentro de uma loja e não é boa vontade. Boa vontade não basta, boa vontade é pré-requisito, é conhecimento técnico, é saber por onde começar, como fazer, como tocar a operação, né? Então, eu tenho esse curso bastante completo e eu vou fazer isso, então, na próxima quinta-feira. Então, amanhã eu faço gravado. Beleza? Vamos fechar quinta-feira? Quinta-feira eu vou trazer... Gente, ó, gerência é a administração da loja, né? Administração da equipe. Liderança é a capacidade de influenciar um grupo de pessoas. Então, são assuntos diferentes, técnicas diferentes. Eu vou fazer um resumo e vou trazer para vocês gerência e liderança, quais são os fundamentos básicos, qual é a melhor maneira de conduzir. Eu gosto de brincar, eu digo assim, tem 2 maneiras de você levar uma equipe, né? Ou por condução ou por arrasto, né? Tem gente que diz assim, galera, por aqui, e o time está junto, né? Acompanha e tal, então é por condução, eu conduzo, minha equipe está comigo, me respeita, né? Me tem como um apoio, como um mentor,
etc, etc. Né? E é lindo quando você tem um líder ou uma líder. Né? Hoje as meninas tomaram conta nas lojas, né? Quando você tem uma pessoa que tem toda a capacitação para realmente conduzir o time, saber avaliar o nível de maturidade, né? Qual é a melhor estratégia, como eu digo, qual é o estilo de liderança adequado, né? É mais democrático, mais autocrático, determina e acompanha, delega, quando fazer isso, né? Que tipo de análise você faz para chegar a um estilo adequado e assim por diante, né? Então, isso é liderança. Né? Depois tem a parte de gestão de loja, que é a parte da gerência. E aí a gente vai falar um pouco aqui como calcular, como dimensionar metas, que tipo de métricas a gente acompanha, quais indicadores, como dar feedback, como fazer reunião com a equipe. Beleza? Combinado assim, então? Então, quinta-feira, eu já vou passar para o meu time, para o pessoal preparar e divulgar. Então, quinta-feira, vamos falar sobre gerência e liderança. É o que faz a diferença na loja. Né? E, para quem não assinou ainda a minha plataforma, eu garanto para você que você vai fazer toda a diferença. Entra agora lá, falandodeloja.com.br, né? Tem lá os meus cursos, aproveita, até o dia 30 agora está garantido, até o dia 30 de abril, 50% de desconto, né? Dá até dó. Né? Uma vez eu vi uma plaquinha assim, eu acho que foi no Facebook, não sei aonde, o cara colocou assim, né? Meus pão de queijo são tão bom que dá até dó de vender, né? Sabe? Então, a mesma coisa com os cursos, né? Tá tão barato que dá até dó de vender, sabe? Toda essa quantidade de cursos, todo esse material, por 12 de R$ 49,90, né? Então, na verdade, o preço normal é R$ 99,90. Então, até o dia 30 agora está garantido, né? Quem assinar agora a plataforma até o dia 30, vai ter esses 50% de bônus, acesso ilimitado por um ano. Ok? Combinado? E na quinta-feira, gerência e liderança, né? Vamos trabalhar quais são os fundamentos de maneira prática, numa linguagem simples, para que vocês consigam realmente assimilar e levar isso para o time, levar isso para a prática. Beleza? Combinado? Então é isso. Não esqueçam de entrar. Eu vou falar também sobre controle de tráfego, tá? Eu tenho na minha plataforma, eu dou de graça um sistema de controle de tráfego. Né? Bom, na quinta-feira, quando a gente falar de gerência e liderança, eu falo um pouquinho mais desse assunto. Né? E quem quiser aprofundar sobre gestão financeira, toda a parte de precificação, cálculo de ponto de equilíbrio, despesas fixas, variáveis, montar um plano de contas, montar um DRE, montar um fluxo de caixa projetado, eu tenho um curso para cada área dessa, todo estruturado, tudo isso por uma única assinatura com acesso ilimitado. Beleza? Então é isso. Eu quero deixar um grande abraço para vocês, um abraço especial para a turma da DMK, né? São muito, muito queridos, eu sei que me acompanham, estão sempre junto. Era para eu ter ido aí na Bahia, agora a pandemia, infelizmente, não permitiu, né? Mas eu tenho certeza que assim que passar essa tempestade aí, a gente tem condições de fazer aquela palestra aí na Bahia e ter o prazer de encontrar todo o time. Beleza, pessoal? Muitíssimo obrigado a vocês que participam ativamente. Estamos junto aí. E na quinta-feira, deixa eu ver aqui, poderia falar também empreendedores, reinventar, principalmente difícil da pandemia. Vamos sim, eu tenho falado muito no meu canal do YouTube. Entrem lá no meu canal do YouTube, tem uma playlist Papo com Lojista. Tá? Ali são vídeos mais longos, 30, 40 minutos. Então eu falo sobre o digital, quais são as estratégias, as alternativas que você tem. Né? Entra lá, dá uma olhada. Eu publico aqui também, mas para acompanhar o conteúdo, eu sempre sugiro o YouTube. Né? Porque o YouTube a gente organiza as playlists para você trabalhar. Então ali tem dicas de vendas, dicas para gerência, para motivacional, para a área de gestão de loja. Então fica mais organizado para vocês compartilharem com o time, com a equipe. Né? Muitas lojas trabalham com esses vídeos, compartilham nos grupos. Né? Então o YouTube ele tem esse formato que permite ser uma plataforma melhor. Beleza, gente? Bom, já passamos de 1 hora aqui. Eu sempre acabo me estendendo muito. Um grande abraço. Quinta-feira, não percam, nesse mesmo horário, 20 horas, vamos falar sobre gerência e liderança. Beleza? E agora, quem não comprou ainda, quem não assinou ainda, não perde essa oportunidade. Viu? Só até o dia 30, com absoluta certeza. A gente está tentando negociar para ver se a gente prorroga para maio. Mas até o dia 30 agora,
com certeza a gente sustenta esse valor. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, muitíssimo obrigado e a gente se vê na quinta-feira ao vivo novamente. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.